Tem gente que adora falar alto, gritar, às vezes até forçar a voz quando vai cantar. Mas tudo isso tem um preço, viu? Quem faz essas coisas pode estar prejudicando as pregas vocais. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a fonoaudióloga Luciana Fracalossi. Tudo bem, Luciana? Tudo certo. Bom, às vezes criança grita muito, né? Para chamar a atenção dos pais, isso já pode comprometer. Pode. Por mais que as crianças elas tenham uma configuração diferente das pregas vocais, existem crianças que gritam demasiadamente e isso pode trazer algum prejuízo. Então, é comum, na verdade, nós encontrarmos na clínica crianças que estejam rouca ou, de repente, que ficam sem voz por causa do grito. Então, desde pequeno, a questão da educação, né, do não gritar, do não falar muito alto, já tem que ser colocado isso em prática em casa, porque a tendência dela ter um problema pior no futuro é muito maior. Tem muita gente que fala que quem fala muito alto é porque não ouve direito. Tem essa relação mesmo? Tem a relação. Primeiro contato, quando chega na clínica e a pessoa vem falando, olha, eu falo muito alto, as pessoas reclamam que eu falo muito alto. Primeiro, fazer um exame de audiometria, para ver se realmente a audição está ok, para depois eu pensar numa possibilidade da questão do hábito de falar alto. Existe, lógico, algumas características de algumas pessoas, como, por exemplo, os descendentes de italiano, que falam muito alto, né? Isso é cultural, mas a questão da audição, ela pode estar relacionada. Então, primeiro a gente faz a audiometria e depois faz todas as orientações relacionadas à voz também. Agora, adolescentes, às vezes, também costumam, ou numa briga, ou, às vezes, para chamar a atenção, gritar muito, que daí já muda daquela configuração da criança, né? Exatamente. Aí a gente tem a patologia que pode ser instalada propriamente dita, né? Não que na criança não tenha esse risco, mas aí o adolescente já tem toda uma configuração praticamente pronta, porque o homem ainda passa por uma muda vocal, dependendo da idade, né, que acontece, e aí já tem que começar a pensar nesse cuidado vocal mesmo, que aí a gente pode ter uma patologia, né, que possa ter já uma tendência, de repente até mesmo já hereditária, né, mas as pessoas também podem ter algum problema vocal devido ao abuso vocal propriamente dito. Então, a gente tem essas duas questões, ou que já vem, a pessoa pode até já nascer com algum probleminha, ou vir a ter esse problema a partir da infância, mas principalmente adolescente, né? Ainda mais a questão também do uso, né, do próprio fone de ouvido que faz a pessoa falar muito alto. Exatamente. Às vezes, existe algum tratamento, ou vocês pegam situações da criança ou adolescente que grita muito e que tem a ver com alguma ligação, alguma disfunção psicológica, e tem que fazer um tratamento junto, por exemplo? Isso já é mais comum no adulto, né? O adulto, a gente tem uma alteração que chama alteração vocal psicogênica. Então, a pessoa ela tem um problema vocal por causa de questões psicológicas. Então, devido a um trauma, que às vezes a pessoa nem sabe que tem essa relação, e aí ela fica, por exemplo, totalmente afônica. A voz não sai. E não teve abuso, não teve nenhum problema e, de repente, está sem voz. Então, quando a gente pensa na questão da criança ou do adolescente, isso também pode acontecer, mas não é tão comum como acontece com os adultos, né? Então, a gente precisa ficar atento, por isso que a gente tem que fazer uma avaliação com a fonoaudióloga ou ir até o otorrinolaringologista para ver exatamente o que está acontecendo e aí sim, há ou não a necessidade de encaminhar para um psicólogo. Porque tem gente que é muito estressada, né? E aí não consegue conversar. Grita com o filho, grita com o cachorro, grita com todo mundo. Porque daí já é um abuso vocal mesmo. Então, a questão, essa relação da psicologia com a questão do estresse, dessa correria do dia a dia, da pessoa querer falar tudo muito rápido, tem muito a ver, porque a nossa voz ela tem muito do que nós somos e do que nós sentimos. Então, a gente acaba extravasando por essa voz, né? O nosso corpo fala, nossa voz tem muitas características, então eu preciso também ter essa análise e essa avaliação para ver se tem relação, sim, com a questão psicológica. Quem acaba sofrendo muito com isso, muitas vezes, são professores, principalmente das escolas de ensino fundamental e médio, né? Para pedir silêncio, porque a garotada hoje está meio animada, hoje estão agitados, né? Então, a gente percebe que o maior número de procura, de profissionais que procuram, são os professores. Os professores acabam tendo muita dificuldade.
pode. Então, eu preciso, na verdade, tem uma carga muito grande no dia a dia por causa de crianças que têm esse costume, às vezes o costume já vem de casa, o jeito que o pai fala, o jeito que a mãe fala. Se fala gritando, a criança vai falar gritando. É espelho, né? Então, acaba tendo esse espelho e o professor, coitado, acaba, às vezes, né, tendo esse fardo aí a mais dentro de sala de aula que dificulta muito mais. Quem fala muito, talvez não numa altura muito elevada, como operadores de telemarketing e tal, acabam sofrendo isso também ou a voz é preparada já para a gente pode falar o quanto quiser? Como é que é isso? O ideal seria ter um preparo. O ideal, e nós estamos observando que cada vez mais as empresas estão preocupadas com essa prevenção, com o cuidado, até mesmo na hora do próprio funcionário, do próprio colaborador, ele ser inserido naquela empresa, fazer uma avaliação antes. Então, isso já tem um foco totalmente diferente, porque ele fala muito e ele precisa desse preparo, porque se ele tiver esse preparo, ele consegue falar, né, e o nível, né, de repente ter alguma patologia é muito mais difícil de acontecer. Então, a gente fala que a prevenção é o mais importante, é eu me preparar para poder usar a voz, seja cantor, seja um operador de telemarketing. Então, a gente está percebendo que as empresas estão um pouquinho mais cuidadosas e está agora virando lei, né? Então, essa questão da voz como uma doença ocupacional. E isso é muito interessante, muito importante para a nossa profissão também e, lógico, para o próprio, né, operador de telemarketing. Qualidade de vida, Com né? certeza. O que é considerado uma rouquidão, vamos dizer, normal? Quanto tempo, assim, é meio que normal a pessoa ficar rouca? A pessoa ela só vai ter uma rouquidão considerada normal se estiver no período de gripe. Então, se eu estou gripada ou, de repente, eu tenho muita tosse, faz com que a minha voz fique rouca. Então, nós falamos assim, que a partir dos 15 dias, se eu estou rouco há 15 dias, eu não consegui melhorar essa voz continua rouca, eu já não tenho mais tosse, já não estou mais gripado e eu tenho essa rouquidão instalada, aí eu preciso ficar preocupado, eu preciso procurar um otorrino ou um fonoaudiólogo para ver o que está acontecendo. Então, até 15 dias é considerado normal, mas a partir daí já não mais. Estresse, cansaço, pode fazer a gente perder a voz? Pode. É como eu disse para você, a questão da psicologia está muito relacionada com a fono, né, nessa parte vocal. Então, a pessoa que ela está extremamente estressada, onde tem todo um peso muito grande do dia a dia, ou às vezes não pelo uso da voz, né? Como você disse, até a parte do estresse, simplesmente a questão psicológica, ela pode se influenciar. Então, eu falo muito alto, ou eu falo muito forte, ou eu falo demais, porque às vezes eu estou extremamente ansiosa, e aí eu falo rápido, e isso faz com que haja um cansaço e também a questão mesmo, né, como eu disse, de um trauma ou algo que possa acontecer e eu posso ficar sem voz, eu posso ficar rouco, eu posso ter uma alteração vocal. O tal do choque térmico, é mito ou é realidade? É realidade a questão da mudança vocal. Realmente tem influência. Então, hoje em dia, nesse calor, a gente estava falando do ar-condicionado, eu falo que é uma das melhores invenções que tiveram. Porém, quem fica exposto ao ar-condicionado continuamente, o ideal é você ter algo que deixe esse ambiente um pouco mais umedecido ou ter uma água do lado e tomar em golinhos para que você tenha o seu trato vocal um pouco umedecido. Senão, ele vai fazer mal, você vai ter uma garganta, você tem aquela sensação de garganta seca, de tosse, de pigarro, que é um mecanismo de defesa do teu organismo. A gente ouve muito falar que fulano ficou com calo na prega vocal, na corda vocal. O que faz com que isso aconteça? Assim, quais são as principais situações que podem fazer com que a pessoa fique com esse problema? O calo vocal é o mesmo que são os nódulos vocais. É que quando nós falamos de nódulo, as pessoas já ficam um pouco assustadas, né? Já fazem uma ligação com uma outra doença mais séria. Mas o calo, o que ele é? Eu faço sempre a comparação do calo quando a gente tem um calo na mão ou um calo no pé. Por que acontece? Porque eu, de repente, piso de uma forma errada e o meu organismo, ele defende tendo aquela calosidade. Nas pregas vocais é a mesma coisa. E o que provoca é o uso abusivo e inadequado da minha voz. Então, quanto mais eu uso e ainda uso errado, uma hora o meu organismo ele vai ter que responder. Ele começa a ficar cansado, a voz começa a ficar soprosa, que é a sensação de bastante ar na voz, e aí, consequentemente, eu posso ter o calo vocal ou os nódulos vocais. E sempre acontece nas duas pregas vocais.
A gente tem o exemplo, acho que do Zezé de Camargo, Sim. né? Que ficou bem judiada a voz dele. No caso dele, ele foi deixando, foi usando, não foi atrás de um tratamento e ele teve que ir para uma cirurgia. Então, o calo vocal, ele vai, com o tempo, se você não trata, ele vai ficando cada vez mais enrijecido. E quanto mais enrijecido, menos a probabilidade é muito menor de você conseguir esse calo que ele seja reabsorvido pelo teu organismo com terapia de fono. Aí precisa ir para a cirurgia, que foi o caso dele. Agora, o pessoal que bebe, fuma, na verdade teria que parar, né? Mas quem não consegue parar tem que estar sempre de olho também. Precisa. E não só o cigarro, né? Nós falamos do cigarro, mas tem a questão do próprio narguilé também, que tem, né, um consumo muito grande entre os jovens. O que acontece? A fumaça, né, a fumaça ela passa exatamente pelas pregas vocais. E ali fica depositado nicotina, o alcatrão, tudo que é de ruim daquela fumaça fica concentrado. Então, a probabilidade de você ter um câncer de laringe é muito alta. E, principalmente, quem tem o uso do cigarro e o uso do álcool junto. Não o uso do álcool do fim de semana, de uma cervejinha, mas quem usa continuamente. Então, em abril, a gente tem o dia 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz, e um dos pontos que nós sempre colocamos em questão é câncer de laringe. Está cada vez maior a porcentagem de pessoas que apresentam câncer de laringe e esse uso concomitante de tabagismo e etilismo, que é o cigarro e o álcool, são dois fatores que a gente vê que é bem importante em relação a esse câncer. Calor em excesso, por exemplo, pode prejudicar também a corda vocal? A gente falou do frio, né? No caso do ar-condicionado. Calor sem hidratação, dá problema. Exatamente. O calor, qual o problema do calor? Falta hidratar. Se eu não hidrato, eu tenho o meu corpo, onde eu tenho, né, um corpo que precisa dessa água para sobreviver. As pregas vocais precisam dessa hidratação. E se eu não tenho hidratação, se o meu corpo não está hidratado, as minhas pregas vocais também não estão hidratadas. Então, eu preciso tomar essa água para que eu tenha esse corpo saudável e bem hidratado, para, consequentemente, eu ter um bom uso, um bom funcionamento dessas pregas vocais, que são músculos. Então, ela precisa estar sempre bem hidratada. Então, ou a água, ou fazer, de repente, inalação, algumas pessoas, é super importante e adequado, e a gente recomenda que as pessoas façam. Tem gente que fala, aí vou perguntar se é mito ou verdade, que refrigerante também não é bom para as pregas vocais. O refrigerante não é o refrigerante em si para qualquer pessoa. A gente fala que quem usa a voz profissionalmente, o ideal é não utilizar o refrigerante antes de usar a voz. Porque daí tem a questão do gás, fica difícil a sua respiração, a própria digestão, e aí você acaba tendo dificuldade no momento da fala, né? Essa respiração fica mais difícil. Então, por isso que a gente pede para deixar de lado a questão do refrigerante ou de qualquer a bebida que tenha, né, que seja gaseificada. Legal, Lu. Bom, a gente falou aí de uma série de áreas, né, que a fonoaudióloga pode trabalhar e tem inscrição aberta, né? Tem, as inscrições estão abertas. É um curso que eu sou suspeita de falar, mas é um curso apaixonante, né, que a gente trabalha com comunicação. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, nós estamos aqui na clínica, né, a partir do retorno das aulas, para quem quiser conhecer, conversar com os professores e saber um pouquinho mais do que é a fonoaudiologia, do mundo da fonoaudiologia, que é tão interessante e que é pouco conhecida. Então, fica o convite para as pessoas virem até a clínica e falarem, conversarem um pouquinho com a gente. E você falou que cada vez mais as empresas estão contratando fonoaudiólogos, ou seja, o mercado está cada vez maior, né? Tá. As pessoas estão conhecendo mais sobre fonoaudiologia e esse conhecimento faz com que tenha mais procura. Daqui a pouco a gente vai ter pouco profissional, né? Então eu preciso que as pessoas precisam se conhecer um pouco mais, né? Já que as empresas estão conhecendo e a demanda está sendo cada vez maior. Então é um curso que é muito interessante da área da saúde, que tem um futuro aí muito promissor. Legal, muito obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço. Viu?